Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 21 de março, quinto domingo da Quaresma, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. João capítulo 12, versículo 24. O pão é um alimento universal. Quase todo mundo gosta de pão e de tudo que se faz com a farinha de trigo. Macarrão, bolo, bolachas, biscoitos. Tudo começa com um grão de trigo plantado na terra. O grãozinho dentro da terra, em temperatura adequada, encontrando água, vai se umedecendo até que se rompe a sua casca de dentro para fora. Entrando o oxigênio e a água nas suas células, vai brotando um início de raiz que vai buscar água e minerais na terra para se desenvolver. Vai nascendo então um caulezinho e a planta começa a crescer. Essa planta, o trigo, vai dar muitas espigas. E as espigas maduras serão colhidas e trituradas para fazer a farinha de trigo. Da farinha vai sair o pão e tudo mais. Olha a dinâmica maravilhosa da obra de Deus nesse exemplo da germinação da semente de trigo. Da morte nasce a vida. O grão de trigo enterrado na terra morre, se arrebenta de dentro para fora. É assim que gera a plantinha, o pé de trigo. Só morrendo, dando-se a si mesmo, pode produzir fruto, chegar à nossa mesa como alimento para saciar a fome. Foi o que Jesus disse. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Jesus é o grão de trigo que cai na terra e morre para gerar muito fruto. Não se poupa a si mesmo, dá-se por completo. Não está procurando salvar a sua pele, está dando-se sem reservas pelo bem dos outros. E é isso que o seu servidor, a sua servidora, precisa saber. É isso que o seu seguidor precisa imitar. Naquela festa de Jerusalém, apareceram alguns gregos que falaram com dois dos discípulos querendo conhecer Jesus. Queremos ver Jesus. Filipe e André foram falar com o mestre. Esse modo de dizer que eles eram gregos quer dizer que eles não eram judeus, eram de outra nacionalidade. E estavam também naquela festa religiosa, certamente porque eram simpatizantes do judaísmo. E se sentiram atraídos por Jesus, queriam ser apresentados a ele. O que Jesus disse aos discípulos é o que todos precisamos saber. Os que lhe têm simpatia e os que pertencemos a ele como membros de sua igreja. E o que Jesus disse? Que ele era o grão de trigo que cai na terra e morre e assim gera vida. Que aqueles que o servem, o seguem na imitação dessa dinâmica de entrega de sua vida. Que quando fosse elevado, atrairia todos a si. Elevado se entende em primeiro lugar na sua morte de cruz. É por sua morte que trará a vida. Não é à toa que o símbolo de nossa fé católica é a cruz. Jesus é o grão de trigo que cai na terra e morre para nos dar a vida. Vamos guardar a mensagem. Aos discípulos e aos gregos simpatizantes do judaísmo que estavam querendo conhecê-lo, Jesus falou de si como grão de trigo que morre para gerar muitos frutos. E falou que quem quiser servi-lo
precisa segui-lo pelos caminhos dele, imitá-lo em sua entrega pelos outros. Isso que Jesus disse ecoa de uma maneira muito especial nos dias de hoje. Nós estamos mergulhados em uma cultura que supervaloriza o sucesso individual, a busca do bem-estar e do prazer. Estamos muito longe do Evangelho. O ideal em nosso mundo é eu me dar bem, fugindo de qualquer sacrifício ou sofrimento, pouco me importando com o sofrimento dos outros. Por que muita gente não quer ter filhos? Porque ter filho obriga os pais a viverem voltados para um outro, não para si mesmos. Porque muitos jovens refutam a vocação de consagração na igreja? Porque esse é o estilo de vida onde se vive para os outros, não para si mesmos. Porque boa parte dos matrimônios entra em crise? Porque um não quer sacrificar-se pelo bem do outro. Ainda somos grãos de trigo que, caindo na terra, negamo-nos a nos entregar, a nos sacrificar, a morrer para gerar vida. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. João capítulo 12, versículo 24. Cinco segundos para você falar com Deus. Vamos rezar com as palavras da carta aos Hebreus. Senhor Jesus, mesmo sendo filho, aprendeste o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreste. Mas na consumação de tua vida, tu te tornaste causa de salvação eterna para todos os que te obedecem. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Em nossa escadaria quaresmal, hoje vamos subir o 33º degrau. Estamos quase chegando, pois a escadaria tem 40 degraus. O passo de hoje é esse: sacrificar-se pelos outros. Assim, imitamos o grão de trigo que gera vida, Jesus, que a si mesmo não se poupou em nosso favor. Sacrificar-se pelos outros. 2 convites para a tarde de hoje. A novena de Nossa Senhora Auxiliadora, às 14h30, pelas redes sociais, e a Santa Missa, às 17 horas. No 7º encontro da novena, rezaremos pelos que perderam seu emprego nesta pandemia. A Santa Missa do 5º domingo da Quaresma começa às 5 da tarde. Para acompanhar, baixe o aplicativo da Rádio Tempo de Paz no seu celular. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.